Meus queridos padres, saúdo de forma especial o Padre Ramon, que acompanha a Pascom na nossa diocese, o Sidney, que junto com o Padre Ramon dá vida a Pascom na nossa diocese. A palavra de Deus que nós ouvimos hoje ilumina a realidade da comunicação, a comunicação na nossa vida pessoal, a comunicação nas nossas paróquias, a comunicação na nossa diocese. Se vocês perceberem, na primeira leitura e no Evangelho, há uma questão de fundo, que é a questão do egoísmo. Deus, através do profeta Amós, denuncia os ricos, aqueles que vivem da sua riqueza, dormem em camas de marfins, oferecem lautosos banquetes, mas não se preocupam com a ruína de José. É o egoísmo, onde você olha só para você se coloca como referência, aquilo que Papa Francisco chama autorreferencialidade, e rompe a comunhão, rompe a comunicação, rompe a comunhão, rompe a comunicação com quem está ao seu redor, rompe a comunicação com as outras pessoas, rompe a comunhão. E rompendo a comunhão, você não é capaz de ver o outro, a outra, ver a dor do outro, da outra, ver os problemas do outro, da outra. É o egoísmo, onde você só olha para você. É autorreferencialidade. E é o que nós vamos encontrar também no Evangelho, nessa parábola que Jesus conta aqui para os fariseus. Os fariseus eram pessoas que entendiam da Escritura naquele tempo, e Jesus conta para eles essa parábola. O rico, que vestia com roupas finas, oferecia grandes banquetes para os outros ricos, e à porta desse rico tinha um pobre chamado Lázaro, que queria comer, se alimentar com as migalhas da mesa do rico, mas não tinha, porque nem isso lhe era dado. E além disso tinha ainda os cães que lambiam as suas feridas, que aumentavam o seu sofrimento. Percebam bem, um rico, mas um rico que vive egoisticamente, e por isso não enxerga. Na sua porta tem um pobre, Lázaro, mas ele não enxerga, ele não vê Lázaro, ele não consegue perceber o pobre que está ao seu redor, que está na sua porta, que deseja comer as migalhas que caem da sua mesa. Não tem. É um rico que rompeu a comunicação, vive egoisticamente da sua riqueza e rompeu a comunicação ao seu redor. Rompeu a comunicação ao seu redor, que perdeu a sensibilidade de perceber que na sua porta tinha um pobre. É triste isso. Essa parábola é muito moderna, eu diria pós-moderna. Nós vivemos hoje na sociedade da subjetividade, onde as pessoas dizem muito eu. Esquece que existe o tu, esquece que existe o nós. É um rico que rompeu a comunicação, e porque rompeu a comunicação, vive do seu egoísmo. A sua riqueza vai conduzi-lo a quê? A ruína. Porque a sua riqueza é vivida egoisticamente. A comunicação, amados e amadas de Deus, ela tem que criar comunhão. A comunicação, ela tem que criar pontes. A comunicação, ela tem que ser sempre a arte de olhar ao nosso redor, de perceber o outro, a outra que está ao nosso redor, perceber os grupos que estão ao nosso redor,
e ela tem sempre que criar pontes, criar comunhão. A comunicação, ela tem que vencer o egoísmo. A comunicação, ela tem que vencer o meu personalismo. A comunicação, ela tem que vencer o eu, e ela tem que englobar o nós, criar comunhão com o nós, principalmente numa sociedade individualista. A igreja, ela tem que comunicar diferente, ela tem que, a partir do Evangelho, comunicar o bem. Relembrem bem a segunda parte da parábola: morre Lázaro, é levado para o seio de Abraão. Morre o rico, é enterrado. Lázaro vai para o seio de Abraão, o rico vai para as tormentas. E é interessante a imagem da língua aqui. A língua é um instrumento de comunicação. E ele pede: pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta da minha língua. A língua é instrumento de comunicação. É sintomática esta imagem, a comunicação rompida. E a comunicação rompida, que agora também é rompida na outra vida. Há um abismo, vai dizer Abraão, há um abismo entre você e nós. Há um abismo onde está o rico sofrendo seus tormentos, e Abraão e Lázaro. Mas o abismo foi criado pelo egoísmo. O egoísmo cria abismos. O egoísmo criou abismos na vida terrena, onde o rico não via Lázaro, Lázaro se tornou invisível para ele, e onde o egoísmo então criou também um abismo na outra vida. Porque não é Deus que cria os abismos, somos nós que criamos os abismos. E é interessante agora o diálogo. Pai Abraão manda alguém dos mortos para ir aos meus irmãos. E Abraão vai responder: não, eles têm Moisés e os profetas. Moisés e os profetas significa a Escritura, significa a palavra de Deus. A palavra de Deus que queria conduzir aquele homem. Ele era um judeu. A parábola mostra que ele era um judeu. Ele tem Abraão como pai. Ele relembra, Abraão relembra para ele Moisés e as Escrituras. Jesus está falando aqui para os fariseus. É um judeu, mas um judeu que não se deixou interpelar pela palavra de Deus, não escutou a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela gera comunhão, ela gera vida, ela gera comunicação. A comunicação gera comunhão, a comunicação gera vida. Mas ele não se deixou interpelar pela palavra de Deus, e ele insiste de novo. E Abraão vai dizer de novo: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Moisés e os profetas quer dizer a palavra de Deus. A palavra de Deus quer nortear a nossa vida. A palavra de Deus, ela quer nos formar. Ela quer formar o nosso coração de discípulos e discípulas. Ela quer verdadeiramente que nós sejamos discípulos de Jesus Cristo, e como discípulos de Jesus Cristo sejamos homens e mulheres da comunhão. Homens e mulheres que através da comunicação geram comunhão, geram vida nova, não é? São Paulo, na segunda leitura, ele vai convidar ou vai exortar Timóteo: conquista a vida eterna. O que é a vida eterna? É a vida que Lázaro gozava no seio de Abraão e que o rico egoísta não conquistou. A vida eterna é seguir Jesus Cristo. A vida eterna é seguir Jesus Cristo, que resumiu a lei e os profetas no amor a Deus e ao próximo. E cada um de nós que estamos aqui como discípulos e discípulas de Jesus Cristo, que estamos aqui hoje ouvindo esta palavra, que nós conquistemos a vida eterna.
A vida eterna se conquista cada dia, saindo do egoísmo para o amor. A vida eterna se conquista cada dia, na medida em que nós vamos abandonando o nosso egoísmo e nos colocando no seguimento de Jesus Cristo. E o caminho de Jesus Cristo é este, é o caminho que gera vida, é o caminho que gera comunhão, é o caminho que gera vida nova. E que nós, como discípulos e discípulas de Jesus Cristo, que estamos caminhando na vida eterna, conquistando a vida eterna, que a nossa comunicação sempre gere vida, gere comunhão, gere vida nova nas nossas paróquias, nas nossas comunidades e na nossa sociedade, que tanto precisa. Que a palavra de Deus nos tire cada vez mais do nosso egoísmo, da nossa autorreferencialidade e nos empurre sempre na direção da comunhão, na direção da vida nova. Que o comunicar das nossas paróquias, o comunicar das nossas comunidades, o comunicar da nossa diocese gere vida nova. Vida nova que vem da palavra de Deus, de corações que verdadeiramente estão vencendo o egoísmo e se colocando no seguimento de Jesus Cristo. Que este seja o grande caminho da nossa comunicação. Amém.